A base e a importância de uma estratégia forte de diversidade e inclusão nas empresas. Esse é o tema de hoje do Rumo Certo. Para isso eu recebo uma especialista no assunto, Rafaela Frankenthal, que é mestre em Gênero, Sociedade e Representação e SEO e cofundadora da Safe Space. Rafaela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade de tempo para conversar com a gente e também de compartilhar informações, conhecimentos para a gente levar para outros empreendedores. Antes de começar a conversa, eu queria conhecer um pouco mais de você, do trabalho que você desenvolve na Safe Space. Boa, vamos lá então. Eu sou a Rafaela, eu sou cofundadora e CEO da Safe Space. Eu fundei essa empresa junto com 3 sócias. A Safe Space é uma plataforma de compliance que ajuda empresas a identificar e resolver casos de má conduta no ambiente de trabalho. Então, casos de assédio, discriminação, fraude, conflito de interesse, bullying, qualquer coisa que não vá de encontro com as políticas de ética e inclusão da organização e da nossa sociedade como um todo. O nosso principal produto hoje é uma solução de canal de denúncias num modelo SaaS, Software as a Service, né, que foi projetado para facilitar o engajamento das pessoas, né, diminuir a fricção e a dificuldade que existe hoje para comunicar problemas de conduta internamente e assim dar mais visibilidade de risco e capacidade para as empresas resolverem essas questões internas e mitigarem riscos, né? A gente também oferece serviços complementares de treinamento para ajudar nessa capacitação tanto da empresa quanto das pessoas colaboradoras. E ainda a gente tem muitos casos de denúncias, ainda tem uma demanda grande por informação nesse tema, Rafaela? Com certeza, cada vez mais, né? Problemas de conduta sempre existiram e a gente sabe hoje que são questões estruturais, né, da nossa sociedade, então questões que estão atreladas a relações de poder, seja por conta de hierarquia que existe na empresa, seja por conta de contexto social, né? Então desigualdade de gênero, desigualdade de etnia e por aí vai, desigualdade social como um todo. E esses abusos de poder, eles sempre existiram, vão continuar existindo, faz parte da nossa dinâmica social atual, né? A diferença é que hoje a gente, nas empresas, lida com um contexto muito diferente, onde as pessoas estão mais empoderadas, mais conscientes, né, do que é abuso de poder e o que é ou deveria ser visto como comportamento normal, né, de dia a dia. Então, situações que 5, 10 anos atrás eram vistas como, eram normalizadas, né, hoje em dia são vistas como problemáticas e são identificadas como situações de má conduta. Então, as empresas estão entrando num cenário onde elas precisam se capacitar para lidar com esse cenário que mudou e com uma expectativa diferente em termos de responsabilidade social das novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Então, mais do que nunca existe demanda para falar sobre esse assunto e existe espaço para novas soluções e novas propostas atuarem. Ótimo, mas você tem percebido que talvez as ações das empresas ou a busca, até por capacitação também, ela tenha acontecido mais por uma transformação que a gente está vivendo e talvez que esteja vivendo, felizmente, ou mais porque tem sido demandado por conta de denúncias. As pessoas, como você disse, estão mais informadas, mais conscientes, mais empoderadas, as pessoas que se sentem vítimas, né? O que está acontecendo na sociedade? Eu digo, a gente está tendo uma percepção interessante ou está sendo empurrado para ter essa percepção interessante? Olha, é um ciclo, né? Então, quanto mais as pessoas estão conscientes, mais casos vêm à tona, mais empresas são enquadradas, né, assim, pela situação que foi exposta, e aí mais exigência, e essa exigência pode vir tanto por uma pressão do público, né, de quem trabalha mesmo nas empresas, pode vir
de uma cadeia, né, de fornecedores, então de outros stakeholders da empresa, pode vir do board, pode vir de regulamentação formal também, então a lei está reagindo também a essas mudanças. Então, acho que existe uma pressão, sim, em cima de todo o mercado corporativo, mas essa pressão é com certeza um reflexo de uma mentalidade que está mudando e de um processo de educação que está acontecendo por conta de movimentos sociais, né? Enfim, são vários fatores que somam ali, mas uma coisa alimenta a outra, respondendo sua pergunta. Essa mudança de postura das empresas e de ação também, ela é hoje um ativo forte também, né? É muito importante porque isso é valor também da empresa, né? Tendo isso de forma bem transparente, não é? Como é que é visto isso? As empresas têm percebido a importância disso também, mais do que uma questão social e legal, mas é porque isso também é um ativo forte para a marca, né? Empresas mais conscientes, tem mais competitividade no mercado, tem mais aceitação também, né? A gente está caminhando nesse processo também no Brasil, a gente tem muita falta de conhecimento ainda. Olha, na Safe Space, né, uma empresa que, de certa forma, vende ética e vende inclusão, a gente sempre colocou diversidade e inclusão como temas prioritários desde o dia 1 da empresa. E aqui a gente fala que a gente entende diversidade e inclusão como elementos estratégicos e importantes, porque é a coisa certa a se fazer e também porque gera valor para o negócio, nessa ordem, né? E a ordem é importante, porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas primeiro porque elas são o movimento certo. Mas claro que não são todas as empresas que pensam assim, né? E a gente tem que entender a realidade do mercado, e por isso é muito importante, né, citar e reconhecer os diversos estudos que saíram nos últimos anos e que comprovam de uma forma, né, inegável que existe uma forte relação entre ambientes de trabalho inclusivos e a formação de equipes de alta performance, né? Então, isso impacta diretamente na performance financeira das empresas por vários motivos, e por isso também que a diversidade e a inclusão se tornaram preocupações cada vez mais latentes dentro das empresas, né? Porque além de existir uma pressão para isso ser feito porque é a coisa certa, existe agora evidência de que isso, né, vai ajudar a empresa. Então, acho que as duas coisas somadas nos trouxeram para o cenário que a gente está navegando hoje. E aí é importante também, quando a gente fala sobre isso, entender as diferenças entre diversidade e inclusão. E eu acho que é aí onde a gente consegue enxergar os desafios em relação à maturidade. Eu acho que muitas empresas já entenderam a importância de ter times que têm pessoas de contextos diversos e estão investindo em ferramentas para chegar lá. Então, né, políticas de ação afirmativa, enfim, né, rever processo seletivo, várias questões nesse ângulo. Mas, e devem fazer isso, né, isso é super importante. Mas esses esforços só fazem sentido se depois que você tiver um time, né, que tem diversidade de pessoas, essas pessoas todas se sintam acolhidas e pertencentes naquele ambiente de trabalho, porque senão você não vai conseguir extrair o potencial máximo dela e você não vai ver, né, o resultado que a gente estava falando, que existe na performance da empresa com times que têm mais ou menos diversidade, né? Isso só acontece se você tem também a inclusão. É automático. E a gente quer que chegue um momento que não precise se falar mais nisso, né? Que isso não é uma necessidade isso e pronto, né? Temos que começar a pensar nisso como é o dia a dia, é assim que as coisas acontecem. Mas a gente fala de estratégias ainda, né? Que estratégias? Então, você falou de capacitação também, de treinamento também, mas que estratégia? Como as empresas hoje precisam deixar isso evidente sem, ao mesmo tempo, parecer que está criando uma forma de fazer algo que fazia errado, sabe? De corrigir. Mas quais são as estratégias legais, em termos de gestão mesmo, que por questão legal e também porque é um ativo importante, as empresas devam adotar? Entrando em pontos práticos, acho que a gente pode enxergar como um funil, né? Então, primeiro, a gente precisa falar de contratação, né? Então, de fato, entender como ter uma equipe
com maior diversidade. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para isso, então entender aonde, né, de onde vem seu pool de talentos, então como você consegue recrutar pessoas que não têm o mesmo acesso, talvez, né, às redes que a empresa está envolvida, por exemplo, isso é uma forma. Política de ação afirmativa é super importante para conseguir chegar lá. Olhar também para quem está fazendo o processo seletivo, né? Qual é a capacidade desse time de entender vieses conscientes e inconscientes que podem acontecer nesse processo. Então, tudo relacionado à contratação, acho que é um primeiro passo. Depois tem uma segunda camada ali que precisa vir junto de treinamento e desenvolvimento. Então, não adianta nada você, né, contratar uma equipe, mas não ter plano de carreira bem definido, plano de desenvolvimento, tudo que vai ajudar essas pessoas a crescerem na organização, né, e irem para posições de liderança também, né? A gente vê muita empresa que aplica a ação afirmativa, por exemplo, para times de analistas ou de operação e dá menos olhar para crescimento e posições de liderança, porque é mais difícil, mas a gente precisa, né, trabalhar a hierarquia da empresa como um todo, se a gente quer ter representatividade, se a gente quer que essa equipe diversa permaneça como a realidade da empresa por mais tempo. E aí você precisa investir em inclusão, né? Então, não adianta nada fazer tudo isso que eu falei e ter uma empresa onde as pessoas não se sentem confortáveis para ser quem elas são, não se sentem confortáveis para compartilhar ideias, né? Para participar dos processos. Então, por isso que é muito importante criar e comunicar políticas relacionadas à conduta de forma clara e acessível. A gente sabe que os maiores pontos ali de falta de inclusão, né, na empresa são questões de má conduta relacionadas a gênero, etnia, orientação sexual, né? Então a gente está falando de discriminação, de assédio, e para combater isso você precisa ter políticas claras, acessíveis e sérias dentro da empresa. Você precisa capacitar, né, as áreas que são responsáveis por identificar e reportar instâncias de assédio e discriminação ou, né, microagressões ou situações ainda menos graves de exclusão dentro da empresa. Você precisa ter um canal de denúncias que funciona, treinamento sobre esse tema para as pessoas, encorajar elas a reportarem problemas enquanto eles ainda são menores, né, e onde a empresa tem chance para resolver aquilo internamente. E você precisa, com frequência, ter treinamentos, né, educar as pessoas, abrir espaço para as pessoas falarem sobre problemas estruturais. Então, a gente precisa falar sobre desigualdade de gênero, disparidade salarial, racismo. Esses temas precisam fazer parte do diálogo dentro do ambiente corporativo, se a gente quiser, de fato, criar ambientes inclusivos, né? Não dá para fingir que isso não existe, fingir que isso não acontece, fingir que não é parte da vida das pessoas, porque aí, na verdade, a gente só está, né, colocando para debaixo do tapete e vai cair nas costas de alguém, né? Então a empresa precisa assumir responsabilidade por cuidar disso para de fato prosperar. Que bom, é uma transformação, né? Uma mudança cultural. E como você disse lá no começo dessa sua explanação, é transparência também, né? Tem que ser muito leal à informação e à postura que você toma enquanto empresa, e transparência também, porque pode ser um tiro no pé, até porque a gente hoje tem tudo informação de forma muito mais rápida, exato, felizmente, né? Muito mais eficiente. Rafaela, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência, continuando aí nessa nossa conversa, que é muito importante, tá bom? Peço só que você aguarde um pouquinho, a gente volta já já, tá bom? E você de casa também, aguarde com a gente aqui, Rumo Certo volta já já.
Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje a gente está falando sobre um assunto importantíssimo, é sobre diversidade e inclusão nas empresas. Mais do que legal, isso é um ativo também para a sua empresa. A gente está conversando com uma especialista no assunto. Está aqui comigo Rafaela Frankenthal. A Rafaela é mestre em gênero, sociedade e representação e CEO e cofundadora da Safe Space. Rafaela, a gente estava numa conversa muito interessante, explanando, né, quase que conceituando todo esse cenário que a gente tem no Brasil hoje. E é preciso as empresas entenderem que é necessário, sim, que se trabalhe cada vez mais com inclusão, com diversidade, não só porque é necessário, porque é bom. E se não fizer, e se não cumprir, tem questões legais para isso também, né? Você trabalha com um canal de denúncia, inclusive, aí na Safe Space, e isso tem punições, tem lei para isso também, e isso, né, é preciso as empresas pensarem nisso. Como é que acontece essa situação juridicamente? Boa. Então, esse é um tema que gera bastante debate, né? Porque num primeiro momento é muito comum as pessoas, quando você fala de assédio, discriminação, situações que são criminosas em muitas instâncias, você conversa com as pessoas sobre isso e a primeira reação é: nossa, essa pessoa deveria ser punida, né? Isso é um absurdo, essa pessoa é um monstro, né? Enfim. Só que a gente precisa, para combater esse problema que é sistêmico, né? E não é raro, ele acontece com frequência hoje nos ambientes de trabalho. A gente precisa entender as causas estruturais por trás e desconstruir um pouco essa ideia. Então, sim, existem casos onde a impunidade faz com que problemas de abuso de poder continuem acontecendo. E é muito importante a gente combater essa impunidade, né? A gente está falando de um abuso de poder, seja por conta de desigualdade de gênero, seja por conta de outra desigualdade social, seja por conta de hierarquia na empresa. Esse abuso de poder, ele não pode continuar. E muitas pessoas, né, cometem situações de assédio, de discriminação, porque sabem que têm poder, né, e que não vão ser punidas, ou que é mais difícil para elas serem punidas. Porém, isso ainda é uma minoria quando a gente olha para o problema como um todo. A maioria dos casos de assédio moral, assédio sexual, discriminação, começa pequeno, né, e começa com pequenas agressões e movimentos que muitas vezes acontecem sem uma intenção verdadeira, assim, de ofender, né? E aí, se a gente não tem capacidade de identificar, de educar e resolver aquilo, o problema vai escalando, né? E vai chegar numa situação muito mais grave e difícil de resolver dessa forma. Então, é muito importante a gente combater a impunidade, mas se a gente entrar numa mentalidade, né, sempre de acusar e demitir, acusar e demitir, acusar e demitir, a gente não vai tratar, na verdade, da causa, né? A gente não vai educar as pessoas. Então, se você pensar, por exemplo, em situações de assédio, né, existem alguns comentários que são classificados como assédio e que às vezes a pessoa vai fazer porque, enfim, ela foi educada na casa dela que aquilo era um jeito ok de tratar uma pessoa. E isso é errado, isso precisa ser punido, mas se a gente pune e acha que o problema está resolvido, aquilo vai acontecer de novo, né? Assim, e vai ser reproduzido até a gente conseguir educar as pessoas que, na verdade, aquele comportamento é errado e ele acontece por conta de um desequilíbrio, uma desigualdade estrutural, e não porque aquela pessoa específica que fez aquele comentário é uma pessoa horrível, né? Pode ser que ela seja também, mas a gente não pode isolar isso como problema, né? Quando a gente pega um caso de assédio e fala, monstro, pessoa horrível, a gente está diminuindo o problema para a esfera individual. Isso impede a nossa capacidade de resolver o problema. E quando a gente fala de educação, então, para que isso não aconteça, em que esfera a gente trata, né? Porque vocês trabalham também com a linha da capacitação, né? Mas a educação começa bem antes, né, Rafaela? Antes, inclusive, de chegar
a idade adulta, a idade de trabalhar, a idade de, enfim, das empresas também, né? A gente carece muito disso no país também, porque é uma questão cultural, sistêmica, que você falou, né? Mas quando a gente fala de educação para que tenhamos mais diversidade e inclusão nas empresas, a gente está falando do quê? De que maneira? Boa. Com certeza, concordo com você. Acho que, né, quando a gente fala de educação, é um problema estrutural muito grande, que começa, né, na escola e passa pela educação em casa, enfim, mas acho que isso é um assunto complexo que foge um pouco do nosso escopo aqui. Independente, né, da forma que as pessoas foram educadas em casa ou na escola em relação a questões ligadas a gênero, etnia, orientação sexual, etc., a partir do momento que elas entram pela porta da empresa, né, elas são responsabilidade, o comportamento delas se torna responsabilidade da empresa. Então, a empresa não tem outra opção a não ser tomar, né, assim, a atitude proativa de educar aquelas pessoas, porque o que a pessoa faz a partir do momento que ela está vestindo a camisa daquela empresa é responsabilidade da empresa, né? Então, é muito importante esse treinamento ser implementado de forma institucional. As empresas podem fazer treinamento primeiro sobre a importância de relatar problemas de conduta internamente, então tanto como vítima ou como testemunha, né? Então todo mundo é responsável pela criação de um ambiente de trabalho inclusivo. Se você vê uma pessoa passando por um problema de assédio e você não fala nada, você é responsável por aquele problema também, né? Então é muito importante educar as pessoas em relação a isso. E depois sobre os temas em si. Então a gente precisa, né, fazer treinamento anti-assédio, explicar o que é assédio moral e o que é assédio sexual, qual que é a diferença entre assédio e paquera, qual a responsabilidade de uma liderança quando alguém do seu time está sendo assediado, por exemplo. Desconstruir um pouco os mitos relacionados a esses temas que às vezes são reforçados na mídia ou em casos, né, de mais ampla divulgação, ou são normalizados por conta das construções sociais relacionadas ao tema. Então, é muito importante esse tipo de treinamento, né? Mesma coisa sobre discriminação. Então, discriminação de gênero, de etnia, né? Isso pode acontecer de forma explícita, implícita, consciente, inconsciente. As pessoas precisam entender as mecânicas para conseguir combater, né? Como que eu vou combater o meu viés inconsciente, por exemplo, num processo seletivo, se eu não sei por que ele acontece, né? Se eu não consigo nem assumir que eu tenho esse viés. Então, os treinamentos corporativos, eles têm que ter esse ângulo, sempre dando espaço para o diálogo, né? Entendendo que as pessoas estão em etapas diferentes desse processo de aprendizado e tudo bem, né? Não é uma coisa simples e não pode ser tratado como uma coisa simples, porque senão vira só para, como a gente se diz em inglês, né? Check the box. Se é para implementar o treinamento só porque falou que tem treinamento, aí, né, fica complicado. Então, a gente tem que enxergar o treinamento como um processo de educação que é passo a passo, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Precisa a gente entender isso não como um estatuto, uma fórmula, né? Que a gente escreve lá o que tem que fazer, né? E no dia a dia, talvez até você já fez referência, não é no assédio ou na ofensa direta, mas é na linguagem, né? No linguajar que a gente usa para as coisas, que está, às vezes, intrínseco na nossa cultura, né? Para um termo, uma expressão que a gente nem se dá conta de que ela é preconceituosa, mas e aí a importância da liderança, né? Estar bem preparada para isso, né? Porque também dissemina essa informação e evita que ela se propague também, né? Eu digo, os erros se propaguem também, né? Agora, parece meio óbvio o que eu vou te perguntar, mas enfim, para efeito de corporação nas empresas e o que a gente pode, o que caracteriza como diversidade, na verdade, né? A gente sabe que é preciso, mas na empresa exatamente, quando a gente fala de diversidade, que é preciso entender que o quanto é importante esse profissional, todos os profissionais para a empresa, mas o que caracteriza aí diversidade? Boa. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de, né, uma variedade, primeiro, né, indo para o lado mais literal do termo, de pessoas e de contextos, né? E o que isso significa na prática? A gente vive numa sociedade que
heteronormativa, que coloca as pessoas brancas, né, no centro ainda. Então, a gente tem uma desigualdade social e consequentemente, de poder muito grande. Então, existe um termo acadêmico, né, que é usado para classificar os marcadores sociais da diferença, né, que são religião, classe, etnia, gênero, que são construções sociais, mas que acabam sendo usados, né, como ferramentas para manter esse poder concentrado, né, para manter a sociedade socialmente desigual. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre isso, né, sobre ter pessoas dentro desse, né, ambiente corporativo, e a gente entende, né, como sociedade capitalista, que o mundo corporativo tem um poder econômico significante, e então a gente precisa ter ali representatividade de todos esses grupos que são subrepresentados ali hoje, né? Então a gente, quando a gente fala de classe, a gente está falando de classes de pessoas que têm renda inferior, a quem geralmente, né, historicamente, detém posições de liderança no universo corporativo. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de pessoas que não são, né, cisgênero, então pessoas transgênero, mulheres, né, que detêm menos poder na sociedade hoje do que os homens. Quando a gente está falando de etnia, a gente está falando de pessoas negras no contexto social do Brasil, e por aí vai. Ótimo, é bem amplo, né? A gente precisa aprender isso também. Rafaela Frankenthal, muitíssimo obrigado pela sua participação, por essa troca de ideias aqui tão importantes também para o andamento das empresas, para a nossa sociedade, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, no canal Empreender. Volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Muito bem, foi um prazer ter você aí de casa com a gente também. Rumo Certo fica por aqui, eu volto no próximo programa. Até mais.